Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre os super salários dos servidores públicos. Eu vou falar para vocês aqui, eu vou trazer dois caminhos para vocês chegarem a esses super salários, se vocês desejarem. Esse vídeo eu trago para vocês, não fazendo crítica, mas trazendo os fatos para vocês analisarem se está certo ou está errado. Cada um faça o seu juízo de valor. E também aquelas pessoas que querem ingressar nesse setor e receber esse salário de R$ 46.366,19, o caminho está aberto. Veja só. O teto no Brasil é de R$ 46.000, aliás, de R$ 46.366,19. Esse teto, esse valor máximo, tem como paradigma o salário do ministro do STF. A partir do salário do ministro do STF, nenhum servidor público pode exceder esse valor. Pode receber até esse valor, mas não pode exceder. Contudo, pesquisas apontam que no Brasil, em média, 36 mil servidores públicos recebem acima desse valor, de R$ 46.366,19. Inclusive, foi publicado uma matéria no UOL que foi constatada que no TJ de São Paulo, ou seja, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 9 entre 10 juízes recebem acima do teto. E tem juiz que chega a receber até R$ 75 mil mensal. Somando-se os chamados penduricários, que entra por fora do salário. Porque o salário é esse, não pode passar desse valor. Porque é o teto máximo. Inclusive, nem o presidente da República pode receber acima desse valor. Mas tem alguns juízes, como eu falei para vocês, de 9 entre 10, ou seja, são muitos, recebendo até R$ 75 mil. Isso são notícias divulgadas pelo UOL. E outros jornais também. Continuando. Mas eu trago para vocês aqui a trajetória da vida do juiz, para chegar a esse salário. Depois eu trago também uma outra trajetória. Veja só. Como faz para chegar a esse salário tão desejado na área jurídica? É possível? É possível, sim. É simples. Muito simples. Estudar 5 anos num curso de Direito, numa faculdade boa, tirar notas máximas em todas as matérias, depois de formado, cumprir um estágio de trabalho numa área jurídica, pode ser no escritório, pode ser também um estágio na procuradoria, um estágio na promotoria, comprovando 5 anos de prática, está apto a prestar o concurso para juiz. Vai prestar o concurso para juiz, só que antes de prestar o concurso, vai fazer cursinho. Não que não possa prestar sem fazer cursinho, mas, obviamente, não irá passar. Vai fazer um cursinho, aprender 100% da matéria, toda a matéria jurídica, prestar concurso por vários anos, às vezes, por vários anos, não tem dúvida nenhuma, abrindo mão de sua vida social, como passeios, casamentos, aniversários, festas. Depois passar no concurso público, na prova escrita e no exame oral. E ainda, meus amigos, vem outra fase, que eu trago para vocês aqui. Vem uma outra fase para os juízes. Vem aqui a outra etapa de provas. Inscrição definitiva, isso depois que passa. A inscrição definitiva vem sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato. Se o candidato tiver qualquer tipo de condenação, esse candidato não será aprovado, mesmo passando no concurso.
Não será aprovado, não será aceito. Passou essa parte de investigação da vida pregressa do candidato, vem o exame de sanidade física e mental. Passou no exame de sanidade física e mental, vem a avaliação psicológica. Passou na avaliação psicológica, após ser aprovado em todos esses testes, vem o estágio probatório de 3 anos para adquirir estabilidade. Antes dessa estabilidade de 3 anos, o juiz pode ser dispensado. Passou essa estabilidade, ele vai ganhar uma estabilidade vitalícia. É óbvio que tudo tem a exceção. O juiz geralmente reingressado, ele é dirigido para uma comarca de primeira entrância. Essa comarca de primeira entrância significa uma comarca de uma única vara. Geralmente é no interior, na cidade mais longínqua do estado. Falando aqui do estado de São Paulo, nós temos a comarca de Presidente Bernardes, que a maioria dos juízes iniciam lá a carreira, que está a 579 quilômetros da capital de São Paulo e 7 horas de viagem de carro, do centro de São Paulo até Presidente Bernardes. Após passar por essas comarcas, não esquecendo que o juiz dessas varas únicas, ele deverá ter conhecimento de todas as matérias, porque ele vai julgar todas as matérias que caem naquela vara. Matéria criminal, matéria de família, civil, tributário, eleitoral, matéria trabalhista, previdenciária, tudo o juiz da primeira entrância, dessas comarcas únicas, distante das capitais, vai enfrentar. Uma vez ele fica nessa comarca por algum tempo, ele vai galgando, mudando de comarca, aproximando da capital, pegando lugares mais aprazíveis para se morar. Lembrando-se que nessas comarcas, às vezes os juízes ficam isolados, porque falta até convívio social para eles interagirem. Agora, com as redes sociais, ficou muito mais fácil. Mas antes, era muito difícil para o juiz interagir, porque ele não tinha convívio naquele local. Ele não sabia, não tinha conhecimento com as pessoas. E, às vezes, também o nível cultural era diferente. E muitos juízes têm dificuldade. Inclusive, eu conversei com um juiz em comarca interiorana, e eles falavam a respeito disso. Não tinha convívio com as pessoas. Ficavam isolados. Passando esse período, eles vêm se aproximando da capital. Com muita sorte, eles podem chegar numa vara central, por exemplo, no Fórum João Mendes. E com muita sorte e muito conhecimento, inclusive vivência, pode chegar desembargador, que também não vai mudar muito do salário aqui. Continuando. Mas tem um caminho muito mais curto para você chegar a esse salário. Você que está pensando num salário desse, você que entende que merece receber um salário desse, tem um caminho muito mais curto que você pode chegar. Você não precisa estudar, basta você saber ler e escrever, ou seja, fez o primário, aprendeu a ler e escrever, você pode chegar a um salário como esse, sem muita dificuldade. O que você precisa saber para você chegar nesse salário, nesse caminho mais curto? Você precisa saber ler e escrever, mais ou menos, falar o que as pessoas querem ouvir, saber mentir, ser lacrador nas redes sociais, estar no local certo e na hora certa, prometer e não cumprir. Aí você terá uma carreira meteórica, como acontece em muitos cargos na área pública. Eu estou falando de quem aqui? Estou falando aqui dos deputados federais. Eu estou falando dos deputados federais porque esses deputados federais ganham o mesmo salário que ganha um juiz. Ganham o mesmo salário que ganha, por exemplo, o presidente da República. O teto máximo
de R$ 46.366,19. Não pode passar disso aqui. Mas aí o que acontece com os deputados federais? Vem a carga horária. A carga horária de um juiz é de 8 horas por dia e 40 horas semanais. O juiz, geralmente, principalmente nas comarcas pequenas, eles levam os processos para lerem em casa e julgar também. Um juiz pega processo de 200 páginas, 500 páginas, às vezes vários volumes, como acontecia quando os processos eram físicos. Eu já peguei processos como advogado para analisar processo de 12 volumes, 20 volumes, e o juiz, para analisar e dar uma sentença, ele precisa analisar esse material. Portanto, o juiz trabalha muito. Continuando. O deputado tem uma jornada de trabalho, como vocês sabem, 3x4, e a maioria aparece no Congresso Nacional para fazer lacrações, fazer campanha já para próximas eleições. E depois, aquelas lacrações, fazer corte, publicar e garantir sua reeleição. Não estou falando aqui de todos os deputados, tem deputados que têm projetos bons. Eu estou falando aqui dos lacradores, deputados que passaram pelo Congresso por 4, 5 mandatos e não tem um projeto aprovado. E tem muitos. Apenas vão ganhar seu salário e falar besteira no plenário, no Congresso Nacional. Não estou falando dos que trabalham. Nós precisamos de deputados sérios, nós precisamos de senadores sérios, nós precisamos de muitos políticos sérios. Continuando. O juiz tem ajuda de custo? Tem. Mas o deputado também tem. O deputado, em regra, aparece, como vocês sabem, poucas vezes. E tem também o juiz tem férias mais alongadas? Tem. O deputado tem também? Tem também. Férias mais alongadas. Como vocês sabem, todo mundo acompanha mais ou menos a política, principalmente em Brasília. Eu estou falando da política de Brasília porque é mais visível. E a política de Brasília equipara mais aos salários que eu estou falando aqui. Mas eu vou trazer para vocês aqui os números dos políticos no país. Quantos políticos tem no país, quantos prefeitos, quantos deputados estaduais, quantos vereadores, para vocês saberem por que o Brasil precisa de tanta lei de ajuste fiscal, o Brasil precisa de tanto tributo, o Brasil precisa de aumentar tantas taxas para manter o salário desse país que realmente ganha. E nós pagarmos o salário desse país que ganha. Eu falei do juiz. Vamos continuar aqui. O que precisa o deputado fazer? Ganhar as eleições e morar em Brasília. Receber salário de R$ 46.366,19 e uma lista de benefícios que sai tudo do bolso do contribuinte. Como, por exemplo, ajuda de custo, atendimento médico, auxílio moradia, apartamento funcional, verba de gabinete, que é uma excrescência, e secretário ou secretária parlamentar, serviços gráficos e assim por diante. A cota parlamentar, que é também uma excrescência, varia muito de deputado, de qual estado que elegeu aquele deputado. Quanto mais o estado que elegeu o deputado for afastado de Brasília, a cota parlamentar é mais alta. Portanto, varia a cota parlamentar de 36.581 a 50.426 reais. Isso vai depender muito do estado que o deputado se elegeu. Se é mais longe ou se é mais perto. Continuando. Outra coisa muito importante que nós devemos analisar. Tudo isso foi criado por quem? Pelos deputados. Essas cotas parlamentares, o aumento de salário, as leis criadas por eles. Eles criam a lei
para aumentar seu salário. Eles criam a lei para aumentar a cota parlamentar, isso sem falar das emendas parlamentares. Continuando. Nós temos no Brasil 513 deputados federais, 81 senadores. Com essa mordomia toda, ou seja, de 4 em 4 anos, abre concurso para deputado federal, ou seja, as eleições, de 4 em 4 anos, ou seja, abre 513 vagas para deputado federal. Você pode concorrer a uma dessas. Não precisa saber, não precisa fazer faculdade, basta saber ler e escrever, falar bem, mentir bem, prometer e não cumprir. Continuando. Nós temos no Brasil 5.569 municípios. Nesses municípios, nós temos 5.559 prefeitos. Ou seja, se você não passar para deputado, que as vagas são de deputado federal, que as vagas são de 513 deputados, tem vaga para prefeito de 5.569 prefeitos. Mas tem também os deputados estaduais. Esses ganham um pouco menos, mas também é um salário muito poupudo, que abre de 4 em 4 anos, 748 vagas para deputados estaduais em todo o Brasil. Mas se você não conseguir entrar nem para deputado federal, nem para deputado estadual, nem para prefeito, ainda resta uma saída. Um salário também altíssimo. São os vereadores. São 58 mil vereadores. Ou seja, abre vaga de 58 mil vereadores de 4 em 4 anos. É muita vaga. Portanto, você deve analisar se você quer ser um juiz, passar por tudo aquilo que eu falei para vocês, ou você quer ser um político, que o caminho é mais curto. E outra coisa muito importante também, que eu esquecendo de falar para vocês. Os juízes, em via de regra, em razão de sua profissão, porque ele deve ser imparcial. Se ele for parcial, ele pode ser impedido. Ele tem que ser imparcial. Geralmente, os juízes são odiados por grande parte da população. Por outro lado, os deputados, os políticos, em regra geral, são amados pela população, principalmente pelos seus asseclas incautos. Até parece que a maioria das pessoas sofre da síndrome de Estocolmo. O político judia dele durante 4 anos, mentiu, prometeu, não cumpriu, e ele volta novamente depois de 4 anos e mente novamente a mesma coisa, e as pessoas continuam elegendo aqueles mesmos políticos. Parece a síndrome de Estocolmo. Ou seja, continua elegendo aquele que mentiu, aquele que prometeu e não entregou, durante 4 anos de mandato. E ele elege de novo. Haja vista, tem deputados aí que se aposentou e nunca perdeu, e nunca trouxe um projeto, nunca votou nada de importante para o povo. Mas fala na hora certa, no local certo, o que as pessoas querem ouvir. Como eu falei lá no início, existem o patos e o ethos. O ethos é justamente aquele discurso de quem tem legitimidade para falar. Conhece, fala e cumpre. O patos é justamente aquele oportunista que fala o que as pessoas querem ouvir. Eles pesquisam o que você quer ouvir. O que faz bem para a população ouvir. E esses políticos usam essas narrativas falaciosas e enganam você de novo. No ano que vem, tem novas eleições. Vamos analisar o perfil daquele candidato, principalmente os deputados federais e os senadores. Porque quem manda nesse país não é o presidente da República. São os deputados federais que criam as leis e os senadores. O presidente apenas aprova as leis. Pensem nisso.
No ano que vem nós temos novas eleições. Você vai escolher aquele que traz narrativas usando o patos ou aquele que traz narrativas usando o ethos? É questão de inteligência. É questão de reflexão. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Porque sempre enganam a gente. Essa que é a grande realidade. Como eu falei também no início, parece que nós sofremos da síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe o que é a síndrome de Estocolmo, é justamente aquela pessoa que é maltratada por um algoz. Acontece muito em cativeiro isso. E no final, aquela pessoa que vem sendo maltratada começa a ter uma afeição por aquele algoz e começa a gostar do algoz, mesmo sabendo que o algoz está causando mal a ela. Infelizmente, às vezes nós sofremos da síndrome de Estocolmo. É o que eu tenho para falar para vocês sobre esta matéria, é uma reflexão. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que vídeo como esse tem relevância, não se esqueça de inscrever no canal. Ative o sininho também para vocês receberem notificações. E fiquem todos com Deus.